Olá, meus alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Vamos trabalhar matemática. Nós vamos trabalhar hoje o assunto grandezas e medidas. Vocês vão pegar o livro de vocês, vão colocar na página 241. Lá na página 241, vocês vão encontrar este assunto, tá? Então, nós vamos trabalhar hoje da página 241 a 246, tá? Lá você vai encontrar grandezas e medidas. Nós vamos trabalhar primeiro o assunto medidas de capacidade, tá? Então, anotem a data de hoje, tá bom? E vamos lá para a nossa videoaula de matemática com o assunto grandezas e medidas. Vamos lá? Vamos lá falar aqui sobre capacidade e volume. São duas coisas que nós vamos falar muito a partir de agora. Vamos lá verificar qual é a diferença de um para o outro. Então, aqui, capacidade é o volume interno, quer dizer, dentro, tá? É o volume interno do recipiente, tá? E volume é a quantidade de espaço ocupado por um corpo, tá? Então, aqui, este corpo aqui, não é? Que é esta jarra, não é? Qual é a capacidade dela de armazenar, não é? Este líquido. Este balde também, nós temos um corpo aqui, que é este balde. Qual é a capacidade? Até quando? Até onde vai a capacidade desse balde, tá? O espaço dele para colocar é um líquido. Tá ok? Então, aí a diferença de capacidade, não é? Que é o interno, tá? E aqui é o que vai ser ocupado nesse espaço, tá? O volume. Vamos verificar essa experiência aqui. Veja a experiência que Carol fez na escola em relação e a relação que ela descobriu. Então, ela pegou um jarro de água, né? E nesse jarro de água, ela colocou, não é? Água dentro desse cubo, tá? Então, neste cubo aqui, ela vai verificar que este cubo vai ter o quê? Altura, tá? Largura e comprimento, tá? Então, este cubo aqui, ele vai ter três dimensões, tá? Nesse recipiente aqui, de forma cúbica, né? Tem um dm, tá? Mais um dm de altura, um dm de largura e um dm de comprimento, tá? Então, aqui é um dm, um decímetro, tá? De cada parte aí deste cubo, né? De cada dimensão desse cubo aí. Então, aqui, um litro é representado por essa letrinha L, né? O litro é o volume interior de um recipiente cúbico de um dm de aresta. Então, aqui, né, a aresta, vocês sabem que é aqui, é a parte que vai montando, não é? São as arestas, tá? Então, este cubo aqui, né, este recipiente cúbico aqui, cada parte dele vai ter um dm de aresta, um decímetro, tá, de aresta. Aqui nós temos outro, né? Aqui em forma de piscina, tá? A mesma coisa, vai ter as três dimensões: altura, largura e comprimento, tá? Ele vai ter as três dimensões. Verifique aqui que as três dimensões são diferentes, tá? Só que aqui nós já vamos fazer o quê? O cálculo, tá? Desse volume, tá? Então, esta piscina tem o formato de um prisma retangular. Qual sua capacidade máxima em litros? Então, aí, nós podemos verificar a capacidade dessa piscina fazendo este cálculo, né? O cálculo que nós vamos calcular o volume que essa piscina tem. Então, para determinar a capacidade máxima desta piscina, vamos calcular o seu volume. Então, o que que eu fiz? Eu peguei comprimento, altura e largura e multipliquei. Olha só, eu multipliquei os três
as 3 partes aí desta piscina, tá? Então, deu aqui 1.800.000 centímetros cúbicos, tá? Então, aqui transformou em dm cúbico, né? Decímetro cúbico. Então, ficou 1.800, que é igual a 1.800 litros. Então, aqui ele transformou cada parte, tá? Ele transformou em centímetro, transformou em dm, depois ele transformou em litro, tá? Aqui de uma forma mais clara para você entender. Vamos lá. É o volume. O volume é o espaço ocupado por um corpo e que pode ser medido. Então, este corpo aqui, né, este cubo aqui, nós podemos medi-lo, tá? Qual é o que ele ocupa? Então, nós podemos fazer essa medição, tá? Então, exemplo deste cubo aqui, tá? Um cubo tem 3 dimensões. Então, nós temos comprimento, a largura e a altura, tá? Então, nós podemos aí verificar como é que esse espaço aí dentro desse cubo aí, qual é a dimensão dele. Então, essas dimensões são as medidas das arestas, que no cubo são iguais, tá? Então, aqui nós temos as arestas, todas as arestas têm o mesmo tamanho. Todas as arestas têm os tamanhos iguais. Por isso que aqui, olha, eu tenho 1 metro, 1 metro e 1 metro, tá? Então, cada parte, que é altura, largura e comprimento, vai ter 1 metro neste cubo, tá? Vamos lá fazer o cálculo deste cubo? Então, o volume é igual 1 vezes 1 vezes 1. Então, aqui ele mediu, né? Diz que cada aresta do seu comprimento, altura e largura, cada um mede 1 metro. Então, aí nós vamos calcular o volume. 1 vezes 1 e vezes 1. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Então, o meu volume vai ser volume 1 metro cúbico. Olha só o que apareceu aqui, o número 3, tá? Então, por que apareceu esse número 3? Porque nós vamos trabalhar com 3 dimensões. Então, toda vez que nós formos calcular o volume, nós vamos calcular em cúbico, tá? Olha só, a unidade padrão para medir o volume é o metro cúbico, tá? É o m elevado a 3. Vamos trabalhar, né, com cúbico agora. Olha só, observem que nesta tabela aqui, olha, mudou os números. Olha só o que eu tenho agora. Eu tenho 1000, tá? Eu não estou trabalhando mais com 10, né? Vocês lembram que nós trabalhamos com 10. Agora, como é cúbico, nós vamos trabalhar com 1000. Lembrando, quando nós trabalhamos na tabela, para mudar, tá? Uma unidade para outra, nós vamos transformar. Então, transformando de frente para trás, você vai o quê? Multiplicar. Transformando de trás para frente, você vai dividir. Então, vamos transformar aqui. Vamos lá, conversão de unidade. Olha só, eu tenho 4 DAM cúbico, tá? Então, esse 4 DAM cúbico, eu quero transformar em M cúbico. Então, eu quero transformar em metros cúbicos. O que nós vamos fazer? Olha só, nós estamos aqui, DAM. Nós queremos transformar nisso daqui. Então, vamos procurar lá na nossa tabela. Então, olha só, eu estou bem aqui, decâmetro cúbico. Eu quero transformar em metros cúbicos. Olha só, então, vou pular quantas casas? Só uma. Eu pulei só uma casa, então eu tenho 1000. Aqui no caso, ou eu multiplico o 4 vezes 1000, ou apenas eu acrescento a quantidade de zeros. Aqui eu tenho 3 zeros. Então, no caso, vai ficar quanto? Olha só, 4 vezes 1000
4.000 metros cúbicos. Então, eu já transformei em minha primeira transformação. Segunda transformação, 3,2 quilômetros cúbicos, eu vou transformar em metros. Então, eu estou aqui, olha, no quilômetro, eu vou pular até metros, vou transformar em metros. Então, eu vou sair daqui, vamos ver quantas casas ele vai pular. 1, 2, 3. Então, ou eu multiplico, ou então eu só acrescento a quantidade de zeros. Aqui no caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 9 zeros. Então, eu vou o quê? Acrescentar a quantidade de zeros. Tá ok? Então, vamos lá? Olha só. Então, aqui, eu vou o quê? Acrescentando a quantidade de zeros, tá? De acordo com o que eu pulei ali. Ou então eu multipliquei, não é? 3,2 vezes 1 bilhão, tá ok? Então, meu resultado, vocês estão verificando aí. Observe este milkshake ocupa todo o espaço interno do copo. Então, aqui nesse milkshake, não é? Vocês estão verificando que o volume dele foi todo ocupado, tá? Quando queremos medir o espaço ocupado por um corpo, medimos o seu volume. Então, aqui a gente vai medir quanto equivale, né? Qual é o volume desse corpo que está aqui, neste copo. O espaço ocupado pelo milkshake é o volume interno do copo. Esse volume é a sua capacidade. Os líquidos, de uma forma geral, tomam a forma dos recipientes que os contêm. Então, verifique aí, não é, que a água ele se adequou de acordo com a forma do recipiente. A capacidade é uma grandeza que pode ser medida em metros cúbicos, que nós já vimos agora há pouco. Seus múltiplos e submúltiplos. Então, nós vamos verificar daqui a pouco, né, os múltiplos, que são maiores que o litro, e os submúltiplos, que são menores que o litro. O litro também é usado como unidade de medida de capacidade. Verifiquem aí em quais situações nós nos deparamos com capacidade. Quais são aí que nós vamos nos deparar com capacidade? A garrafa térmica, não é? A garrafa térmica ela vai ocupar 1,5 litro. O suco de uva, 100 mililitros. E aqui a caixa d'água, né? Nós vamos ter as 3 dimensões dessa caixa d'água que nós podemos calcular como volume. Tá ok? A unidade fundamental para medir capacidades é o litro. Para medir pequenos volumes, usamos os submúltiplos do litro. Então, aqui nós temos, olha só, os submúltiplos, que são as unidades menores que o litro. É menor do que a nossa principal unidade aqui, o litro. Tá? Então, no nosso submúltiplo, nós temos o DL, que é o decilitro, CL, centilitro, e o ml, que é o mililitro. E aqui os múltiplos, né, que são maiores que o litro. Nós vamos ter o KL, que é o quilolitro, o HL, que é o hectolitro, e o DAL, o decalitro. Maiores do que a nossa unidade principal aqui, que é o litro. Olha essa nossa tabela aí do litro, né? Então, aí essa nossa tabela não é cúbico, tá? Ela não tem o 3 aí, tá? Se ela tivesse o 3, ia ser multiplicado por 1.000 e dividido por 1.000. Então, como ela não é, ela vai ser
multiplicado por 10 e dividido por 10. Tá? Então, aqui, a nossa tabela, quando nós vamos transformar a nossa unidade de frente para trás, não é? Aqui de frente para trás, no caso, nós multiplicamos. E de trás para frente, nós vamos o quê? Dividir. Então, nós temos dois exemplos aí. Nós temos para expressar 2 litros, então você vai transformar aqui litro em mililitros, tá? Então, já tem uma transformação aqui. É só multiplicar por 1000. Por que multiplicar? Porque eu estou aqui no litro, olha, estou no litro e eu quero chegar até o mililitro, tá? Então, aí, no caso, eu vou pular 3 casinhas. Então, vamos 1, 2, 3. Então, aqui no caso, seria vezes 10 e vezes 10, tá? Multiplicando por 1000. Por que por 1000? Porque 10 vezes 10 é 100. E 100 vezes 10 é 1000. Ou então, como eu falei para vocês, né? Só acrescenta a quantidade de zeros. No caso, quando for multiplicação, tá? Sem a vírgula. Multiplicando aqui de frente para trás, eu acrescento a quantidade de zeros ou então eu multiplico. No caso, ficou 1000 vezes 2, 2000 ml. Aqui. E para expressar 500 mililitros, ele quer transformar mililitros agora em litro. Tá? Aqui no caso, mililitros, olha, eu vou sair de trás para frente. Então, vou pular 1, 2 e 3 casas. Aqui no caso, vai ser 1, 2, 3. Então, eu vou, como eu tenho uma vírgula aqui, né? Observe a vírgula, eu vou pular aqui. Oh, desculpa, tenho 500 aqui, não é? Eu não tenho vírgula nem nada, mas eu vou pular, olha só, de trás para frente quantas casas? Vou pular 1, 2 e 3 casas de trás para frente, que no meu resultado aqui deu 0,5 litros. Aqui embaixo, vamos verificar novamente. Eu tenho 2 litros, eu quero transformar em ml. Saí do litro, né, e fui para o ml, mililitro. Então, aqui eu posso multiplicar, não é? Que no caso foram 3 casas, 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Então, aqui eu multipliquei por 1000, que na minha transformação aqui ficou 2000 ml. No segundo exemplo, eu transformei 500 ml em litro, tá? Mililitro em litro. Então, aqui no caso, eu pulei de trás para frente, até chegar no litro. Então, eu pulei 1, 2, 3 casas, tá? Então, aqui eu vou pular de trás para frente 3 casas. 1, 2, 3. Quem vai entrar aqui? Vírgula 0. Então, aqui o meu resultado ficou 0,5 litros, tá bom? Aqui, no caso, eu posso dividir também, não é? Quem lembra da divisão por 10 sem o 1000? Tá? Então, aqui no caso, o modo mais fácil, né, é você pular as casinhas, tá? Se eu pulei 3 casas de trás para frente, eu só pular 3 casinhas, tá bom? Mais um exemplo aqui, tá? De litro, né? Aqui nossa tabela de litros, tá? Como não é cúbico, então aqui a gente multiplica e divide por 10, tá? Se fosse cúbicos, ia ser por 1000. Então, eu tenho aqui 4 litros, eu quero transformar em decilitro, tá? Então, aqui eu estou no litro, eu quero transformar em decilitro. Olha só, pulei só uma casinha de frente para trás, então vou acrescentar o quê? Um zero, ou eu multiplico vezes 10. Então, aqui eu acrescentei apenas o zero. Agora, nós vamos transformar esse 40 dl em centilitro, tá? Aqui dl em centilitro, olha só. Pulei de novo mais uma casinha. Aqui eu já tenho um zero, né, que formou 40. Como eu pulei mais uma casinha, eu vou acrescentar mais um zero. Então, aqui ficou, no caso,
400 cl. E finalizando aqui, meus amores, vocês vão realizar as atividades, tá? Das páginas 244 a 246, tá? Nessas explicações aí, eu expliquei um pouco de algumas atividades que vocês vão encontrar no livro de vocês, tá? Então, leiam com calma aí. Se quiser verificar novamente a videoaula, verifiquem, tá? Nós vamos trabalhar essas atividades dessas folhas, tá? E na próxima aula eu vou passar novamente as outras páginas que vão faltar, tá bom? Então aí, faça bom proveito da atividade e até a nossa próxima videoaula. Beijinhos e tchau!